Olá, bem-vindo a mais um Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo das duas rodas. E aí, vamos pedalar? Em meio às discussões sobre a expansão da malha cicloviária nas grandes cidades, existem regiões que ainda carecem de uma boa ciclovia. Vamos ver o trabalho do coletivo ZN, que batalha por isso. O ZN é um pequeno, mas estridente coletivo, muito estridente coletivo de ciclistas da Zona Norte de São Paulo. A nossa maior demanda sempre, a nossa maior bandeira é conseguir sempre a melhor estrutura possível para os ciclistas da Zona Norte de São Paulo. Olha, há dois eixos de atuação. As demandas de qualquer periferia são a ligação com as centralidades e depois a circulação interna, né? Então lá na ZN a gente bate na questão das ciclovias em cima das pontes, em cima das marginais. Porque uma marginal aqui em São Paulo é um muro para pedestre e ciclista atravessar. Tem que ter uma ciclovia para permitir a passagem. A segunda grande demanda nossa é a circulação segura entre os bairros da periferia, né? Porque às vezes você precisa ligar, por exemplo, um terminal de ônibus com uma UBS, um trajeto de 3 km, e que pode ser muito perigoso por vias estreitas, passando ônibus, né, caminhões, etc. Mas o ciclista precisa usar. Nas periferias a demanda pela estrutura de bicicleta é muito grande, muita gente usa. Olha, a grande vitória até agora é que nós conseguimos na Zona Norte de São Paulo ciclovia em metade das pontes que atravessam para aquela região, do centro para aquela região. A grande batalha é conseguir a outra metade, porque a gente não abre mão de nenhuma passagem. Dentro do movimento, a gente traz demandas da periferia para que essas demandas sejam alteradas e convencidas dentro do poder público. E para isso a gente usa a nossa pequena rede ainda de periferia, que tem uma ação bem diferente do pessoal do centro, que já está muito mais familiarizado com a relação com o governo, poder público. A gente ainda está engatinhando nesse setor, mas a gente tem muita força de vontade e conhece o real problema da ponte para lá, que a gente fica no extremo da cidade, e a nossa relação com a cidade, pelos motivos que faz a gente usar a bicicleta, pelo motivo que faz a gente manter-se na bicicleta, são bem diferentes das pessoas que já pedalavam aqui no centro. Eu acho que o ativismo, quer dizer, o ciclista da periferia, ele não pedala pelo ativismo, ele simplesmente sobe na bicicleta e vai do ponto A ao ponto B. A relação dele acontece pelo empoderamento que depois ele passa a ter com a cidade. Então, quando o ciclista, usando a bicicleta, começa a perceber a cidade de maneira diferente, ele se torna ativista. Do contrário, ele se torna só um pedalante, o que difere muito do ciclista do centro. A maioria dos ciclistas do centro já se torna um ativista. É natural essa transição para o ativismo. Você muda maneira de se vestir, você muda maneira de consumir, maneira de se alimentar, e essa coisa ainda não chegou na periferia. O pessoal simplesmente usa a bicicleta. Quando ele faz a primeira mudança, que seja na alimentação, ele passa a tornar um ativista. Quando você coloca a ciclovia, você reconhece aquela pessoa no meio de transporte dela. Então ela passa a ficar mais tempo na bicicleta do que mudar de modal. Então isso é importante para resgatar a cidadania, a pessoa se sente valorizada. Então essa relação, tanto do ciclista do centro como do ciclista da periferia, é uma relação de valorização pela ciclovia. Mas eles agem de maneira diferente no dia a dia. Essa diferença é essencial para eles. Calibrar os pneus da nossa amiga aqui parece simples, mas tem alguns cuidados. É muito importante para poder rodar macio e também não furar o pneu. O nosso especialista Mário Cana vai ajudar a gente. Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de algo que parece banal, mas não é, que é a calibragem correta dos pneus. Muita gente sofre com pneu furado, câmara cortada e acha que é problema de qualidade, e não é. É a calibragem do pneu que está errada. Isso é algo que acontece com muita frequência. E tem gente gastando dinheiro à toa só porque o pneu está murcho. E ar ainda é grátis. Como descobrir qual a calibragem certa do seu pneu? Todo pneu, independente da marca, tem na sua lateral a pressão mínima e máxima recomendada. Tá? É muito fácil você ver essa pressão e manter o pneu na calibragem certa. Tendo uma bomba pequena, honesta de mão, ou, preferencialmente, uma bomba de pé. Nós vamos mostrar como você vai fazer isso em casa, tá? Primeiro passo, qual a pressão certa do seu pneu? Tá na lateral do pneu da sua bicicleta.
é fácil você identificar. Normalmente está escrito em inglês, tá? Embar ou PSI. Você pode seguir qualquer uma das duas gradações, tá? Normalmente aqui no Brasil é a Libra, tá? Que é o PSI. Então aqui nesse pneu, por exemplo, 2.5 bar, mínimo 35 libras, ou máximo 4.5 bar, 65 libras. Você tem que estar do meio para o máximo, nunca abaixo disso, tá? Bem, sabendo da pressão mínima e máxima do seu pneu, você pode usar ou uma bomba de mão ou uma bomba de pé, ou bomba de oficina. Essa é ideal, tá? Porque você consegue calibrar o seu pneu rapidamente. A maioria delas tem um manômetro que vai te dizer exatamente qual a pressão do pneu. O que a gente tem que evitar é o uso daquele calibrador de posto. Ele joga o ar com muita pressão, muita velocidade e invariavelmente dá problema. Tem que evitar ao máximo e deixar só para emergência mesmo. A maioria dessas bombas de pé ou tem um sistema automático ou uma cabeça dupla, que servem para os dois tipos de válvula mais comuns, que são o Presta e o Schrader. Nós temos o bico Schrader, que é o mais comum, igual de carro, e o Presta, que é o mais fininho, que só tem em bicicleta. Se você for encher e a sua bomba não for o bico automático, você pode usar esse tipo de adaptador. Esse pneu eu vou deixar com 50 libras, então eu uso esse anel como referência, deixei ali 50 libras e é só descer a lenha. Ficou com alguma dúvida? Seu pneu explodiu, assustou a velhinha que estava passando na rua? Manda um e-mail para cana@ciclourbano.com.br e a gente troca ideia. Valeu! No próximo bloco, você vai conhecer a Pronto SP, uma empresa que fornece serviço de bike courier. Fica aí, a gente volta já.